Você acha mesmo que Trump é louco? Ou que as tarifas são só puro interesse econômico? Então se prepare para mergulhar em uma trama onde o verdadeiro inimigo não usa uniforme, não levanta bandeiras e não tem território. E talvez ele esteja muito mais perto de você do que você pode imaginar. Hoje vamos revelar o jogo do poder oculto, travado às sombras da sociedade e que pode mudar o destino de muitas nações, inclusive o seu. Bem-vindo ao nosso canal de discussão colaborativa. Meu nome é Eduardo Galvão e aqui juntos deciframos cenários, derrubamos narrativas e construímos estratégias para o seu futuro. Esse é o nosso canal Fatos e Decisão. O mundo ficou pequeno. Algo impensável no passado se tornou real com o avanço da tecnologia. As lutas pelo poder, antes travadas entre grupos distantes, agora acontecem em um único tabuleiro. A tecnologia reduziu as distâncias, mas ampliou o tamanho do prêmio. Enquanto nós, réis mortais, lutamos por dinheiro e sobrevivência, elites econômicas disputam amplitude de poder. Quem tem dinheiro pode abrir portas, comprar favores e corromper pessoas. Mas quem detém o poder, esse molda realidades, impõe regras e controla destinos. Não apenas quem joga, mas quem escolhe os jogadores. Enquanto o dinheiro enfrenta certos limites, o poder é insaciável. E é essa sede que move os verdadeiros conflitos do nosso tempo. É isso que vamos entender agora. Sem território, sem governo soberano, uma certa elite achou um jeito interessante de ampliar a sua influência global, usando uma arma sutil, porém poderosa: as instituições supranacionais. ONU, FMI, OMC e tantas outras. Por meio delas, patrocinam políticas sociais, agendas culturais, ideológicas em escala global. Eu não estou dizendo que toda a elite é má, ou que existe um plano maquiavélico universal. Mas é preciso enxergar o que muitos ignoram. Decisões estratégicas tomadas longe dos olhos do povo beneficiam certos grupos, enquanto limitam a autonomia de nações inteiras. Os países perdem força. Os seus líderes, vezes, ficam submissos às ordens vindas de fora. Quer um exemplo? O FMI. O Fundo Monetário Internacional empresta dinheiro a países endividados, exigindo em troca, em nome de uma tal responsabilidade fiscal, o acesso a informações econômicas detalhadas. Sugere reformas estruturais e, em muitos casos, influencia decisões internas que afetam diretamente o povo. Estamos falando de privatização de estatais, corte de gastos públicos seletivos, mudanças nas relações comerciais e controle sobre políticas de exportação e recursos estratégicos. Mantém-se no papel uma tal soberania, enquanto na prática os governantes passam a prestar contas não ao cidadão que o elegeu, mas a homens que ninguém conhece e que jamais foram eleitos. Essa lógica de influência silenciosa por meio de instituições globais não para no FMI. Ela se expande e se revela ainda mais ambiciosa quando observamos planos estruturados e públicos, como a Agenda 2030 da ONU. Nos últimos anos, essa agenda, junto com o discurso sobre um eventual grande reset mundial, começou a preocupar muita gente. Não pelas informações dadas, mas pelos seus possíveis desdobramentos. São propostas que prometem reformular o mundo como conhecemos, dando contornos econômicos, políticos e culturais bem diferentes. Embora Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, considerado o pai da ideia do Grande Reset, negue, junto a outros líderes, que isso faça parte de um plano de dominação global, mas sim que o objetivo seja construir um mundo mais justo, sustentável e inclusivo, é bem mais razoável entender, especialmente olhando do ponto de vista histórico e econômico, que grandes grupos financeiros, cada vez mais articulados em redes,
com acesso privilegiado à informação, sejam os principais interessados em situações de crise sistêmica. Enquanto os países quebram, certos grupos compram, por valores abaixo do real, tudo aquilo que produz riqueza: empresas, minérios, fontes de energia, qualquer ativo estratégico e meio de produção. Qual é o resultado disso? Maior concentração de riqueza na mão de cada vez menos pessoas. Entenda que não são bilionários comuns. São grupos que acumulam fortunas maiores que o PIB de muitos países. Um poder assim, capaz de subjugar nações inteiras, é grande demais para ser ignorado. E por ser insaciável, abrir mão desse poder não é uma opção. Isso por si só já é assustador, mas quando a proposta vem acompanhada de controle centralizado de vigilância digital e mudanças forçadas no estilo de vida, vezes calando vozes dissidentes, como censura nas redes sociais, o quadro se torna tão real e, ao mesmo tempo, tão distópico que, para virar um filme de ficção espetacular, só falta um diretor cinematográfico. Onde Trump entra nessa história? Claro que Trump não é um outsider. Não está fora do jogo de poder global. Muito pelo contrário. Certamente pertence a um grupo que, aparentemente, vem rivalizando diretamente com essa elite global, que tem se mostrado mais frequentemente apregoando suas ideias. E é claro que também não podemos esquecer que Trump sofreu um atentado contra sua vida durante a campanha presidencial, em 2024, quando tomou um tiro na orelha, um disparo de arma de fogo. Um fato como esse é capaz de mudar a mente de um homem. Quem já teve uma arma apontada para si, especialmente quando o gatilho é puxado, sabe o impacto emocional e avassalador que isso causa. É uma marca indelével, impossível de apagar. Então, seja por ousadia, estratégia de poder ou até mesmo por vingança, ao reassumir a presidência, Trump adotou uma postura direta de enfrentamento. Começou a desafiar antigas estruturas e rompeu com todas essas ideologias que vinham sendo apregoadas pelo mundo. Rompeu com as agendas ambientais, raciais e identitárias. E abertamente tem desafiado as organizações supranacionais que propagam esse tipo de ideias, enfraquecendo as suas influências ao redor do mundo. Criou o Departamento de Eficiência Governamental, conhecido como DOGE, sob a coordenação de Elon Musk, aquele bilionário que acredita que perdeu um filho para a cultura woke, como uma forma de ataque pessoal. Utilizando o DOGE, mergulhou profundamente nas estruturas governamentais, reestruturando pessoal e cortando gastos. Também cortou recursos externos, como os repasses da USAID para outros países. E isso certamente alterou o equilíbrio de poder fora dos Estados Unidos. E certamente, até aqui, entre nós. Esse movimento representa, sem dúvidas, um forte abalo nas bases do chamado Deep State, tanto nos Estados Unidos quanto no cenário internacional. Essas estruturas burocráticas, profundamente enraizadas e construídas e fortalecidas ao longo de décadas, estão sob ataque. Normalmente, esse tipo de estrutura resiste facilmente às mudanças de governo. O termo Deep State, ou Estado Profundo, refere-se à ideia de que há grupos poderosos operando nos bastidores de uma sociedade. Militares, agentes de inteligência, burocratas, políticos de alto escalão, magnatas da indústria. E por aí vai. Esses atores atuam dentro do sistema, mas fora da vontade popular. Influenciam e controlam decisões cruciais, conforme os seus próprios interesses. Ou seja, independente de quem seja eleito, essas engrenagens continuam funcionando. Mais do que isso, podem neutralizar, sabotar ou reverter quaisquer iniciativas que ameacem os seus privilégios, preservando assim o poder real longe do olhar público. Os operadores do Deep State não agem necessariamente de forma coordenada.
Certamente é impossível até que conversem entre si, mas o sistema em que estão inseridos os impulsiona, quase que instintivamente, numa mesma direção. Como vetores que, mesmo partindo de pontos diferentes, acabam convergindo em torno de interesses comuns. Para quem está vendo o seu poder consolidado há décadas ser ameaçado, isso soa como uma verdadeira declaração de guerra. Se considerarmos um cenário de crise global ou de guerra generalizada, a verdadeira linha entre o sucesso e o colapso será traçada pela autossuficiência. Para os países e não para as elites, será a diferença entre sobreviver e morrer. Se as cadeias de suprimentos globais falharem, vão arrastar nações inteiras consigo. A interdependência excessiva entre os países, antes vista como sinal de progresso, será o maior perigo a ser enfrentado em tempos de crise. Canais logísticos e marítimos, fontes de minérios, commodities em geral. Esses elementos já estão sendo disputados agressivamente, em alguns casos, com força militar. Basta olhar para o mundo e reconhecer: estamos dentro de um caldeirão quente. Alimentos, remédios, energia e tecnologia de informação, comunicação, capacidade industrial são pilares fundamentais da autossuficiência nacional. Então, se nós abandonarmos a pura visão econômica libertária, podemos entender sem subterfúgios que o fechamento parcial do mercado americano, com tarifas mais altas, parece uma jogada muito clara. Fortalecer a produção interna e garantir autonomia em setores críticos. Você se lembra que Trump alertou os europeus? A Europa nem precisa ter medo dos mísseis russos, dos quais ela não é capaz de se defender. Ela tem que ter medo, primeiramente, de alguém fechar a torneirinha de gás e eles congelarem no inverno. Quem depende dos outros em tempos de crise corre o risco de pagar com a própria sobrevivência. Como país, eu prefiro ser amigo daquele que, apesar de querer ser um dominante regional, não queira ser um dominante global e tomar o meu lugar. O que você acha? Estamos prontos para os riscos reais do nosso tempo? Se quiser entender melhor esse cenário ou conversar sobre algum ponto específico, fique à vontade para fazer o seu comentário aqui embaixo. Trump não vai entregar o seu poder para uma elite econômica e não vai abrir mão de manter o Tio Sam como a maior potência do atual sistema internacional. Ative o sininho e vamos juntos decifrar o que está por vir. Porque o mundo de hoje, aliados históricos estão se transformando em inimigos, e inimigos de ontem estão virando aliados inesperados. Conflitos têm começado da noite para o dia. O mundo mudou. Ignorar isso pode custar muito caro. O Brasil, apesar de ser autossuficiente em alimentos, ainda depende fortemente de insumos externos, como fertilizantes e a indústria tecnológica. Essa é uma vulnerabilidade crítica, especialmente em tempos de instabilidade global. E já antecipando uma pergunta inevitável: e se houver uma guerra nuclear? A possibilidade de uma guerra nuclear ainda é pouco provável, por motivos óbvios, como o próprio risco de extinção da humanidade ou parte dela. Porém, esse risco não pode ser totalmente descartado. Existem grupos disputando poder, e muitos deles sem o menor escrúpulo, dispostos a levar o conflito até as últimas consequências. Os sinais estão aí. Há notícias na mídia de que nomes como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos e etc. estão investindo pesado na construção de bunkers privados ao redor do mundo. Isso mostra uma crescente preocupação desses ultra-ricos com a instabilidade global. Por qual outro motivo eles construiriam refúgios seguros e autossuficientes? Sinais claros de que, entre os mais influentes e certamente melhor informado que nós, há preocupação com os cenários extremos de colapso ou conflito global.
Se bilionários e líderes da inovação estão construindo os seus refúgios, eu me pergunto: o que nós não sabemos que eles sabem? Quando os mais poderosos começam a se proteger em silêncio, o resto do mundo deveria, no mínimo, prestar atenção. Eu não vim aqui fazer uma análise econômica profunda. Há pessoas muito mais capacitadas que eu para isso. Eu vou aqui destacar pontos que considero relevantes para entender o cenário atual e ajudar na tomada de decisões mais conscientes para a sua vida. Aliás, como primeira recomendação, siga o nosso canal, ative o sininho e receba as atualizações. Vamos ao ponto. Os Estados Unidos acumulam uma dívida interna extremamente elevada. Essa dívida já mostra que não se sustenta a longo prazo. Em um momento, ela tem que ser enfrentada. Hoje, o governo americano sofre uma pressão forte para mudar dívidas de curto prazo para dívidas de longo prazo, tentando manter a liquidez e o funcionamento da máquina pública. Os juros sozinhos já são maiores que os gastos de defesa norte-americanos. Estão entre os principais custos do Estado. E aí fica a pergunta: se um inimigo tivesse a chance de explorar essa fragilidade econômica, você acha que ele hesitaria? Observe que na corrida armamentista, durante a chamada Guerra Fria, a Rússia perdeu, ao menos aparentemente, porque priorizou a indústria bélica em detrimento da própria economia. Será que os chineses não viram isso? Porque a China está muito bem armada e também é uma potência econômica. Aliás, não sei se reparando os erros do passado, mas Vladimir Putin declarou que tornar a Rússia o terceiro país mais rico do mundo é um dos seus objetivos. Bem, voltando ao nosso assunto, que é a guerra híbrida, guerra de quinta geração e não uma guerra fria 2.0, pois os cenários são totalmente diferentes, inclusive merecendo um vídeo específico para explicar essa questão. Donald Trump tem deixado claro que pretende enfraquecer o dólar como uma forma de facilitar o pagamento da dívida americana. E até agora, essa estratégia vem dando sinais que pode funcionar. A inflação controlada e uma balança comercial positiva ajudam o governo a manter suas contas em dia. E para mim, pelo menos, o mais importante é sustentar o modelo político-econômico atual. Só que esse modelo, que Trump deseja proteger, é justamente o alvo de duras críticas de nomes como Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, e outros líderes que compartilham da mesma visão. Afinal, eles defendem o chamado Grand Reset. E não vou dizer que Schwab e Joe Biden fazem parte da mesma elite global, mas é inegável que, ideologicamente, defendem pautas muito próximas: economia verde, equidade social, governança global e respostas padronizadas para crises. São ideias que vêm sendo promovidas como soluções universais, mas que também revelam disputas profundas sobre o futuro da ordem global. Agora, se além dos artefatos bélicos, o mercado e as finanças podem ser usados como armas, e se existe realmente uma elite capaz de manipular o mercado, onde ela não apenas lucra com a instabilidade, mas deprecia ativos para depois comprá-los bem mais barato do que valem, se ela endivida estados e interfere na soberania e na autorregulação dos povos, não deveria o presidente da maior potência mundial estar preocupado? Como combater um inimigo invisível, sem bandeiras, sem território e totalmente imprevisível no campo de batalha econômico? Olha, nessa análise que estamos fazendo, eu considero muito estratégico pagar as dívidas. Mas analiso como genial trazer esse inimigo para o campo de batalha, onde ele pode ser atingido. Como assim? Por lógica, as elites econômicas, ao operarem no mercado, não precisam de estabilidade, até porque é possível ganhar muito dinheiro com a instabilidade. O que eles realmente precisam é de previsibilidade. Previsibilidade para essa elite não significa nem paz nem calmaria. Significa saber exatamente
quando e como ganhar, ainda que o mundo esteja em chamas. E é justamente essa previsibilidade que Trump tira deles, com essa loucura que tem sido o início da sua nova gestão. O efeito causado é como uma granada de luz em que seu brilho cega o oponente, deixando-o sem reação e sem condições de combater. Porém, cada batalha tem a sua história. Quando Trump resolveu fazer reformas tarifárias no seu primeiro mandato, curiosamente, explodiu a pandemia de Covid-19. Certamente coincidência, até porque adversidades naturais biológicas que sejam podem ocorrer a qualquer momento. Eu só não me recordo de ter visto algo tão impactante e tão bem alinhado entre a mídia mundial e as instituições supranacionais. Em março de 2020, dezenas de países adotaram, ao mesmo tempo, as mesmas políticas, os mesmos protocolos, seguindo regras impostas que vieram de fora, negligenciando as características específicas de cada região. Cada cidade e cada vilarejo ou grande centro urbano não foi tratado de forma diferente. Claro que a doença não foi igual em todos os lugares. Apenas as regras foram. Isso é inegável. Isso é um fato. Em uma coordenação extremamente rápida, o que é muito estranho ao poder público, que é inclusive mais famoso pela sua morosidade do que pela sua agilidade. Inclusive, fica aqui a minha saudosa lembrança aos meus amigos e que Deus os tenha. E o meu respeito e sentimento a todos que partiram nesse momento crítico da nossa história. Mas, como eu disse, coincidências à parte, as peças se moveram rápido demais e agendas avançaram com muita força. Aproveitaram esse momento de pânico. O acaso quase nunca é inocente na geopolítica. Bem, os ataques de Trump às organizações supranacionais não parecem ser simples divergências pontuais. Revelam o reflexo de uma disputa real, silenciosa e brutal, profundamente estudada. Essas ações, claro, vão gerar impactos negativos no mundo inteiro. Mas, sob a ótica da sobrevivência, essas medidas loucas estão voltadas a preservar o Estado americano em cenários extremos. E talvez até irreversíveis. A pressão é real. O mundo, o mercado financeiro e os governos de todos os continentes sentem o baque. Nos bastidores surgem novas alianças, acordos obscuros e pactos silenciosos que moldam o futuro do poder global. E Trump, certamente, também opera nas sombras. Ele sabe usar o medo como ferramenta de negociação e vai levar essa disputa aos bastidores mais profundos do sistema. Seu objetivo não é apenas proteger a economia americana, mas redefinir o eixo do poder global, antes que alguém ou algum fator o impeça de fazer. Tendo na mão, usará como ferramenta o governo dos Estados Unidos e o maior mercado consumidor do planeta. Nenhum grupo econômico pode se dar ao luxo de ignorar essa pressão. Com tarifas agressivas, Trump obriga os maiores jogadores a voltarem para dentro do território americano. E é aí que o jogo muda. Fora de suas zonas do conforto, esses grupos, amigos ou inimigos, ficam ao alcance do poder estatal americano. Alguns vão tentar se esquivar com múltiplos passaportes, estruturas jurídicas, isenções e manobras tarifárias. Porém, voltando ao território, mais uma vez no campo de Trump, vão jogar as suas regras. A conclusão da nossa análise é clara. O maior risco é não agir. As maiores oportunidades surgem justamente para quem se adapta antes dos outros. Embora o cenário pareça desafiador, é em momentos assim que ocorrem os grandes reposicionamentos sociais e estratégicos. Para quem busca construir riqueza de forma sólida e inteligente, esse é um bom momento. Abra os olhos.
O Brasil tem recursos e ativos que podem ser transformados em vantagens estratégicas reais. Por outro lado, um dos nossos principais desafios ainda é a dependência crítica de insumos estratégicos e da logística internacional. Uma fragilidade que deve ser corrigida com planejamento e ação coordenada. Porém, infelizmente, nesse momento crítico, o poder público não se mostra tão diligente, tão ágil e tão assertivo como tentou se mostrar no período da pandemia. Grandes oportunidades, repito, grandes oportunidades surgirão nas rupturas globais e nas reconfigurações do poder geopolítico. É a velha dança das cadeiras da ordem internacional. Quem for da área da tecnologia e da segurança, é prudente estar atento às possibilidades de escassez de materiais essenciais. Isso exige atenção redobrada em soluções de energia autônoma, como painéis solares, baterias e geradores. Também será importante garantir a infraestrutura digital, equipamentos de reposição em um cenário de instabilidade, substituição de componentes, também pode se tornar crítica. No campo digital, há ainda o risco de fragmentação da internet, devido a riscos de rupturas em cabos submarinos ou ataques cibernéticos, em casos de agravamento de cenário. Redes locais e satelitais podem se tornar essenciais. O atual cenário pode aumentar a demanda por autodefesa e ampliar a organização social. Aulas de tiro, grupos de segurança comunitária e iniciativas de resiliência coletiva tendem a ganhar força. No mercado financeiro, lembrando que não é uma recomendação de investimento, já se observam ambientes de alta volatilidade e variações significativas no dólar, o que pode abrir espaço para estratégias em variação cambial e volumes de negociação. As commodities e os alimentos contribuem em valorização, beneficiando exportadores brasileiros e fundos atrelados a esses setores. Também há movimentações relevantes no valor do ouro e das criptomoedas, que estão sendo buscadas como uma reserva de valor em tempo de incertezas. A indústria brasileira pode ser forçada a reorganizar internamente. O cenário atual aponta para a necessidade de uma neoindustrialização nacional, como resposta às possíveis rupturas nas cadeias de suprimento. No campo do comércio e das relações exteriores, a previsibilidade logística tende a diminuir. Atrasos, gargalos e escassez devem se intensificar em vários setores. Ao mesmo tempo, alianças geopolíticas e comerciais estão sendo reconfiguradas. Novos blocos e acordos estão sendo costurados nos bastidores. Toda área em que for possível reduzir a dependência externa se torna estratégica. Energia, commodities, tecnologia e defesa precisam ser prioridades neste início de novo reposicionamento global. Na área da educação, sugiro o foco na análise de notícias e na geopolítica. A busca por informações confiáveis e análises estratégicas só tende a crescer. E é exatamente esse o propósito do nosso canal: ser seu aliado estratégico para compreender, antecipar e agir com lucidez em um cenário global que muda todos os dias. Se você é especialista em alguma área e quer compartilhar o seu conhecimento, venha gravar comigo. Se tem ideias, dúvidas ou sugestões, comente aqui embaixo ou entre em contato diretamente. Vamos juntos decifrar cenários, derrubar narrativas e construir estratégias sólidas para o futuro. Como disse Eleanor Roosevelt, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Antes de encerrar, me diga, será que Trump está realmente promovendo uma reestruturação global de poder? Vai mesmo forçar uma realocação de capitais e atrair o inimigo para um território onde pode controlá-lo? Seria essa a verdadeira jogada? Ou os Estados Unidos vão acabar isolados, perdendo a influência histórica que construíram ao longo do século? O tempo trará as respostas. Mas enquanto isso, cabe a nós observar, analisar
e nos preparar. Em tempos de ruptura, não sobrevive o mais forte, mas sim o mais preparado ou o mais rápido a se adaptar. A sua interação é fundamental para ajustar nossos trabalhos às suas necessidades. Se esse conteúdo te ajudou a pensar diferente, deixa o like e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. E se quiser apoiar esse projeto e nos ajudar a torná-lo sustentável, vou deixar aqui o meu e-mail, que também é a nossa chave Pix, fatosedecisão@gmail.com. Os primeiros vídeos do canal não serão monetizados, então qualquer apoio é bem-vindo e recebido com gratidão genuína. Esse conteúdo dá trabalho, exige tempo, estudo e dedicação. E com seu apoio, a gente pode ir muito mais longe, te ajudar muito mais. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo de Fatos e Decisão.